E aí, dando continuidade, nós temos aqui as situações em que as operações estarão sobre o albergue de algum desses institutos que parecem ser iguais, mas são distintos entre si, né? Cada um tem a sua própria natureza. Quando a gente fala dessas exceções da regra tributária, como nós vimos, o fato gerador de ICMS é a circulação da mercadoria, bem como a prestação de serviço, né, de transporte intermunicipal e interestadual e serviço de telecomunicações. Porém, haverá situações em que, mesmo ocorrendo o fato gerador, não irá se materializar o recolhimento do tributo. Por quê? Porque a operação pode estar amparada pela imunidade, e a imunidade, mais presente no campo do IPI, ela decorre, por exemplo, ela decorre da previsão constitucional. Então, quando eu falo de imunidade, ela tem que estar prevista na Constituição, é a Constituição que outorgou a imunidade para determinados segmentos a respeito, por exemplo, das exportações, né? Mas as exportações, no geral, estão amparadas pela imunidade. A imunidade, leia-se, então, um princípio constitucional que blinda aquela estrutura para que não sofra a incidência de nenhum tipo de tributo, tá? Aí estamos falando de imunidade. Temos também a não incidência. A não incidência está mais conectado diretamente com a operação que o legislador olhou e quis ali retirar do campo de incidência do tributo. Então, da mesma forma que a isenção está para a tributação do produto, a não incidência, ela se refere à operação e não ao produto. Então, não incide ICMS nas saídas de bem do ativo imobilizado. Não incide ICMS nas saídas destinadas a mercadorias destinadas a armazém geral. Não incide o ICMS nas remessas para conserto. Vejam, então, que a não incidência, apesar de haver a circulação da mercadoria, ela diz respeito à operação. Então, o legislador quis olhar para aquela operação e retirar ela do campo de incidentes, tá? A isenção, podemos, do ponto de vista técnico, dizer que é a dispensa legal do pagamento do tributo. Ocorre o fato gerador, o contribuinte deveria recolher aquele tributo, porém, observado, principalmente aquilo que nós vimos em relação à essencialidade do produto, o legislador concedeu isenção àquele produto. Então, são isentos os insumos agropecuários, são isentos os fertilizantes. Por quê? Qual o sentido? A finalidade é que você tenha, com a retirada do tributo daquele produto, um valor menor de aquisição para repercutir em toda a cadeia produtiva e comercial, para que o produto chegue mais barato na mesa ou na mão do consumidor. Então, o princípio da isenção, isentar algo, é relacionado a um produto que tenha, por característica, essa essencialidade. Normalmente, os produtos da cesta básica, por exemplo, são isentos. Então, a não incidência se conecta com a operação. A isenção se conecta com o produto. Suspensão. Veja, o próprio nome já diz. O tributo, ele está suspenso. É uma condição a ser cumprida para atender essa suspensão temporária, tá? Então, normalmente, a suspensão
indicada a determinada operação, também a suspensão estará direcionada à operação, ela tem um requisito a ser cumprido. Vamos pegar o exemplo clássico da operação de industrialização. Na operação de industrialização, está suspenso o recolhimento do ICMS do IPI por 180 dias, desde que a mercadoria retorne dentro deste prazo. E por que isso? Porque a operação será tributada na saída subsequente na venda do produto industrializado. Então, durante este período de 180 dias, não há cobrança do ICMS, porque está suspenso. Qual o requisito? Que retorne ao estabelecimento encomendante dentro do prazo de 180 dias. Perfeito? Tanto assim é que esta é uma operação considerada tributada. Suspensão é uma operação tributada, condicionada ao recolhimento ou pagamento do tributo numa etapa posterior, né? De forma que, como nós vamos analisar as operações de industrialização, se esse prazo ele não é cumprido, os 180 dias, o tributo ele deve ser recolhido desde a data original da emissão do documento fiscal. Diferimento muito utilizado em alguns estados e até a possibilidade também da obtenção de regime especial. O diferimento normalmente é concedido nas operações internas, tá? No diferimento, nós temos uma figura muito semelhante com a substituição tributária, que não está aqui no objeto do curso de vocês. Mas no diferimento, eu tenho a postergação, né, do pagamento do tributo para uma etapa posterior. Exemplo, as operações com sucata, aquisição de sucata pelo estabelecimento industrial. O sucateiro, vamos assim dizer, né, as empresas que vendem a sucata, que é a sobra do processo industrial, elas vendem sem o destaque do tributo. E quem recolhe esse ICMS é o industrial quando compra a sucata e a utiliza como matéria-prima. E aí cada estado tem a sua lista de produtos que concede o diferimento. Mas notem, portanto, que o diferimento não é um benefício fiscal, é também uma operação tributada, tá? Só fica postergado o recolhimento para uma etapa posterior da cadeia e, normalmente, também a transferência do responsável por este recolhimento, tá? Então, nós temos na figura do diferimento, o diferimento normalmente ocorre assim. O estabelecimento vendedor vende sem o destaque, por exemplo, do ICMS. Mas essa operação aqui, ela é uma operação tributada, só não tem um destaque do ICMS. Por quê? Porque o responsável pelo recolhimento será o adquirente. Tá? Ou no momento em que entrar a mercadoria aqui, ou no momento em que ela sair. E aí existe a forma de recolhimento dentro da própria apuração do tributo,
né? Você tem, por exemplo, estados que têm regime especial do diferimento. Então, esse cara que vende sem o destaque e esse cara que recolhe no momento da entrada, o diferimento, ele normalmente é utilizado para não gerar crédito acumulado aqui para o adquirente, em situações de produtos que eu compro com crédito e vendo com benefício fiscal. Nós temos lá a questão do problema do crédito acumulado, né? Mas o diferimento vai funcionar desta forma, tá? Transferência do momento e do responsável pelo recolhimento. Outros produtos que têm diferimento depende de estado para estado, mas normalmente pallets de madeiras para serem utilizados nos processos de embalagem interno dentro das empresas também estão amparados pelo diferimento. Mas o diferimento é bem utilizado de forma recorrente pelos estados, independente de convênio, tá? Por quê? Quando a gente fala de isenção, por exemplo, ele tem que vir através de convênio, para que a gente não gere aí a concorrência desleal entre os estados, tá? Já o diferimento, ele normalmente é concedido nas operações internas dentro daquele estado, tá? Um pouquinho da diferença aí desses institutos. Temos a redução da base de cálculo, como já vimos a forma de cálculo, que na prática é uma isenção parcial. Ao invés de eu atribuir a isenção, eu reduzo a base de cálculo de forma que a carga tributária equivale a 5,14, 8,8. Então, eu tenho uma redução da carga tributária daquele imposto, no caso que nós estamos falando do ICMS, que tem o efeito de uma isenção parcial. Então, o valor da mercadoria é R$ 1.000, a base de cálculo seria 1.000, eu tenho uma redução de 70%, base tributada, R$ 300, né? Vou tributar 30%. Então, o que significa na prática? Que 70% sofreu a isenção. Por isso que, tecnicamente, nós chamamos a redução de base de cálculo de isenção parcial, porque reduz a carga tributária. A alíquota zero, mais presente aí na questão do IPI, também como forma de incentivo fiscal para os produtos considerados essenciais, são atribuídos a alíquota zero. No ICMS não há alíquota zero, mas ela está presente aí no IPI. Então, vejam, todos esses elementos têm uma finalidade, ou seja, reduzir o tributo, né? A não incidência está conectada à operação, a isenção ao produto, suspensão, condição temporária, porém é uma operação tributada. Diferimento, também é uma operação tributada, porém o momento e o responsável tributário são alocados no momento futuro. A base de cálculo é uma isenção parcial, porque reduz a carga tributária final daquele produto, e a alíquota zero também aplicado aos produtos como forma de benefício fiscal, tá? E o ponto de destaque aqui é o seguinte: o convênio ICMS, isso aqui é incorporado a todos os regulamentos, inclusive o regulamento interno de vocês. Quando a operação esteja beneficiada por isenção ou amparada por imunidade, não incidência, diferimento ou suspensão, que é exatamente o que a gente falou aqui, do IPI ou do ICMS, essa circunstância deverá ser mencionada no documento fiscal. É o que nós chamamos, cadê o dispositivo legal da nota? Então, toda vez que eu estiver diante dessa situação, é mandatório
que eu tenha a citação desse dispositivo legal no documento fiscal, tá? É mandatório. Por quê? Está nos convênios, está no convênio CMSC número de 1970, que é a base do regulamento de todos os estados. Caso não tenha o dispositivo legal, nós recaímos naquela situação do descumprimento de obrigação acessória, descumprimento de obrigação regulamentar, passível de penalidade, né? Não está lá mencionado no documento. O que é o dispositivo legal? É isso aqui, ó, por exemplo. Esse é um dispositivo legal, artigo 9º do convênio. Então, se o diferimento está em determinado artigo, tem que estar consignado no documento fiscal. Se a redução de base de cálculo está em determinado artigo do regulamento, tem que estar consignado no documento fiscal. Tá? Descumprimento de obrigação acessória, passível de penalidade. Perfeito, pessoal? Parece igual, né? Mas não é. Tudo bem aqui sobre esses institutos? Alguma dúvida?